Graças e paz, mais uma manhã, café com reflexão. E antes de começar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, deixarem seus likes, seus comentários. E assim, caso está sendo interessante para você este quadro mesmo, compartilhe com amigos, com parentes, com aqueles que estão longe, para que todos possam, de fato, estarem sendo edificados. E eu venho falando para vocês nesta semana da oração e tem dentro do conceito da oração como uma necessidade cristã, uma disciplina da oração, né? Oração como uma necessidade cristã. E nesta semana toda eu estive falando sobre oração como louvor, oração como descanso, oração como confissão, oração como vigilância, e hoje eu quero falar de oração como intercessão, e separei 3 versículos bíblicos para vocês, que são versículos que impactuam no processo da oração mesmo. Isaías 53, versículo 12, é acerca do próprio Jesus: por isto lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E a Bíblia ainda diz que ele está à direita do Pai e intercede por nós, em Filipenses capítulo 2, logo mais adiante. E depois Hebreus capítulo 7, versículo 25, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não é? E depois Ezequiel 22:30, que este é chavão, não é? Já é um versículo conhecido de todos, uma referência conhecida de todos, que estão no processo da intercessão, da oração e assim por diante, que diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém encontrei ou a ninguém achei. O conceito de interceder, ele é muito amplo neste contexto, porque Jesus, ele intercede pós-morte, pós-ressurreição e da destra do Pai. Hebreus está nos mostrando esta mesma proposta de orar a Deus, e nesse contexto da oração que o crente faz a Deus, faz na premissa de que ele pode perfeitamente salvar aqueles que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E quando fala vivendo sempre para interceder por eles, está falando do cristão que ora a Deus em Cristo Jesus, que pode salvar, e o Cristo que intercede. E Ezequiel, quando fala de intercessão, ele está falando para dentro da própria comunidade. Aqui o contexto era Israel mesmo, Israel como aquele que o profeta havia pronunciado juízo de destruição para a nação de Israel, e caso levantasse intercessores, ele deixaria de destruir a nação. E ele diz: mas a ninguém encontrei. Penso este versículo não ser a característica mais adequada para a vida da igreja neste tempo, mas eu gostaria de pegar aqui alguns conceitos de intercessão. E Dick Hastman, ele escreve e ele diz o seguinte: nosso maior propósito é glorificar a Deus. Nosso supremo trabalho é evangelizar os perdidos. Evangelizar os perdidos é glorificar a Deus ao mais alto nível. Por este motivo, a intercessão, aí abre parêntese, oração pelo outro, pelos outros, é tão importante na vida cotidiana de um discípulo de Jesus Cristo. Está se envolvendo na obra de Deus, está ao lado de Deus e clama pela alma de outras pessoas. Intercessão é atividade primária na evangelização eficaz. Há outras pessoas com uma visão missionária ou missiológica, mas por várias razões elas não podem alcançar fisicamente o campo missionário, mas a intercessão
o leva ou a leva aos confins da terra, sem sair do seu quarto. Não custa uma passagem de avião ou visto de entrada, mas custa muito em termos de comprometimento, carga, entrega, disciplina e tempo. Então esta é uma das propostas da intercessão no campo da missão. Então assim, eu quero evangelizar. Bom, mas você intercedeu por isso? Não. Comece a interceder, comece a clamar, comece a propor, porque sem intercessão não há evangelização e sem intercessão não há missões também. Norman Graham, no seu livro, não vou saber traduzir, mas no seu livro de intercessão ele diz: os crentes geralmente entendem que a intercessão é simplesmente uma forma de oração intensificada. Perfeito. Então, interceder é orar com muita intensidade. Perfeito isso. A gente já sabe disso. Se houver grande ênfase na palavra intensificado, porque senão a gente de alguma forma está perdendo. O que é o conceito de intensidade ou oração intensificada? Esse conceito de oração intensificada proposta por este escritor, ele trabalha com 3 atributos que o cristão tem que ter para ter uma oração que vai nesta intensidade ou intensificada, que são notados na vida de um intercessor. Ou seja, eu sou intercessor, sim, mas você intensifica na intercessão? Sim. Bom, mas de que forma? Aí ele propõe identificação, agonia e autoridade. E quando ele fala em identificação, você tem que identificar-se com a tragédia do outro pelo qual você vai interceder. Você tem que sentir agonia na sua alma, sofrendo a angústia do outro pelo qual você está intercedendo. E você tem que ter autoridade na presença de Deus para, de fato, uma autoridade espiritual na presença de Deus para que, de fato, a sua intercessão possa ter legitimidade. Jesus, ele é um exemplo perfeito de um intercessor. Ele deixou os seus privilégios, ele deixou o seu poder, ele deixou a sua majestade, ele deixou o seu próprio céu, porque a Bíblia diz que nada do que foi feito seria feito se não fosse por ele. Então, o céu é a invenção de Jesus na condição da eternidade como Deus. Ele deixou o seu próprio céu e assumiu a forma de um servo para que ele pudesse viver entre nós, experimentando as nossas tentações, as nossas lutas, as nossas tragédias, para posteriormente levar isto na morte vicária ou intercessória. Então ele intercede por nós neste próprio sentido. E quando a gente está falando deste conceito de intercessão, a gente vai compreender justamente este aspecto da identificação, da agonia e da autoridade. Se você não identificar com o sofrimento por quem você vai interceder, se você não se identificar com a agonia de quem está sendo agoniado, por quem você vai interceder, e se você não tiver autoridade espiritual, eu digo, para trás, não interceda. Vá buscar compreender primeiro a identificação, a agonia e a autoridade para começar a entrar neste processo de intercessão. Ele foi nomeado entre os transgressores, Jesus, sendo caracterizado aqui pelo profeta Isaías, não é? Levou nossos pecados, sofreu a penalidade da nossa rebelião e morreu pendurado em uma cruz de madeira como um criminoso comum, quando na verdade ele era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei da Glória. Por causa de sua identificação com a raça humana e sua agonia em morrer por ela, ele ganhou uma posição de autoridade como Senhor e Salvador. Agora, ele vive para interceder por nós, sentado à direita do Pai. Então esta é a condição da glorificação de Jesus. E assim salva aqueles que vêm ao Pai através dele. E assim, irmãos, se de fato nós quisermos nos colocar na condição de intercessores,
seriamente, é necessário nos identificarmos no Espírito Santo, com o objetivo de nossas orações, porque a Bíblia diz que é o mesmo Espírito que intercede por nós. Sentir como Deus sente e começar a entrar na luta espiritual como verdadeiro participante e não como observador. Intercessor é aquele que participa, não é aquele que observa. Em alguns casos, o processo pode nos levar muito mais longe do que no Espírito. Pode significar mais que oração. Por exemplo, nós, como família missionária, ou como povo de Deus, temos que ter, de fato, continuamente uma equipe de escudeiros dentro do nosso conceito de comunidade, que de alguma forma estão ali fazendo cobertura espiritual, de oração, de súplicas, de clamor pela vida daqueles que vão à guerra muito mais longe dos que vão pela intercessão. E o que mais impede a intercessão somos nós mesmos. Porque a oração de intercessão é uma batalha espiritual muito forte. Quem realmente intercede em nós é o Espírito Santo. Antes de nos levar a uma vida de intercessão, ele tem que lidar com o velho homem, com a velha natureza. Antes de você ter uma vida de intercessão, você tem que pensar no seu conceito deste homem que ainda está caminhando nesta dubiedade, ora homem de velha natureza, ora homem de nova natureza, ora homem espiritual, ora homem carnal. A gente tem que estar lidando com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho e com a nossa ganância. O Espírito Santo, então, quando ele entra neste processo de intercessor, é aquele que intercede por nós, não é? Então, quando você está intercedendo, quando você está nesta pauta da oração de intercessão, o próprio Espírito ele está intercedendo por você também. Você tem de compreender que neste processo de intercessão, quando ele está intercedendo por você, ele está intercedendo para que você possa fazer aquilo que é legítimo e aquilo que traga de alguma forma resultados benéficos e viáveis para o reino de Deus. E eu quero fechar aqui com outro pensamento de Andreas Murray, no Ministério da Oração Intercessória. Ele escreveu: a vida que pode orar efetivamente é a vida do ramo limpo. A vida que conhece a liberação do poder do ego. E assim, a Bíblia diz que todo fruto que estando... nós somos os ramos da videira, e todo ramo que produz fruto, o Pai vem e limpa para que produza mais frutos ainda. Precisamos ser um ramo limpo para produzir este fruto da intercessão, do clamor legítimo. E temos que liberar o poder do ego. O ego não pode intervir na sua condição de oração, de adoração. Paul Yong-Soo, ou hoje David Yong-Soo, é o pastor da maior igreja do mundo, que é na Coreia, né? Ele tem um livro chamado Oração, Chave para o Avivamento. Ele escreve o seguinte: nos últimos 25 anos aprendi que Deus não pode usar uma pessoa que não está quebrada e completamente entregue a ela, ou entregue a Jesus Cristo. Então devemos compreender o processo da oração intercessória ou da intercessão com muita seriedade, mas principalmente, se você vai orar por alguém e dentro dessa oração intercessória intensificada, ela só é oração intensificada caso você tenha identificação, agonia e autoridade. Identificar o problema, sofrer com a tragédia daquele que está passando pela circunstância e a autoridade espiritual, que é a legalidade. Amém? Senhor Deus, Pai soberano, te oro e te rogo. Levanta-se intercessores na tua obra, no teu reino, na tua igreja.
Porque a evangelização ela só é pautada mediante a intercessão. No campo missionário, aqueles que estão lutando, Pai Santo, eles só lograrão êxito através daqueles que ficaram aqui na intercessão. É certo que não podemos pegar um voo, é certo que não podemos carimbar um passaporte, é certo que não podemos pisar campo de missões lá fora, Pai, onde muitos estão. Mas é certo que no nosso quarto, trazendo em nós esta agonia, esta aflição e esta identificação e esta autoridade espiritual, ó Deus Santo, com aqueles que estão perdidos, é certo que ainda assim estaremos com eles, com cada missionário, pela capacidade, com cada evangelista, com cada pessoa que proclama o reino de Deus e anuncia o teu evangelho, pelo poder da oração intercessória e esta oração, Pai Santo, intensificada. Senhor, eu te oro assim e te agradeço, no nome de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe, fiquem na paz. Beijo no coração, beijo na alma. Até a próxima, querido.